Olá, pessoal! Essa é a nossa quarta aula do curso Iluminação, Arte e Tecnologia, da lamparina aos LEDs. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre 4 conceitos que vocês precisam saber de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo. São eles: fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância e luminância. Eu sou o professor João Gabriel, do Ceilux, e o meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, mande seu e-mail para mim, que eu terei o máximo prazer em responder. O nosso primeiro conceito de hoje é fluxo luminoso. Você sabe o que é fluxo luminoso ou lumens? Fluxo luminoso é a quantidade de luz produzido por uma lâmpada. Então imagine que eu tenho uma lâmpada fluorescente, uma fluorescente tubular, uma fluorescente compacta eletrônica. Quando você liga essa lâmpada, ela produz uma quantidade de luz. Luz em todas as direções. Uma lâmpada fluorescente tubular, uma lâmpada fluorescente compacta, uma lâmpada incandescente. Esse tipo de lâmpada, que produz luz em todas as direções, ela produz fluxo luminoso. Como é que eu sei o fluxo luminoso de uma determinada lâmpada? Normalmente, o catálogo do fabricante de lâmpadas, ele vai nos informar para cada lâmpada, para cada tipo de lâmpada, para cada potência de lâmpada, essa quantidade de fluxo luminoso, essa quantidade de lumens que uma lâmpada produz. Ok? Então, fluxo luminoso é luz em todas as direções. Muito bem, vamos dar agora um exemplo para a gente entender o nosso próximo conceito. Imagine que você tenha um escritório, onde você tem no teto do escritório luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares. Então o escritório está bem iluminado, as luminárias todas acesas. Agora você vai colocar um teto de gesso debaixo dessas luminárias, fechando todo esse cômodo. Como é que vai ficar o seu espaço? Totalmente escuro. Então imagine agora as luminárias acesas, esse forro de gesso, o espaço todo escuro. Nós vamos pegar uma furadeira, uma broca e uma furadeira e vamos fazer um furo bem fininho nesse gesso em direção à luminária, em direção à lâmpada. O que vai sair desse pequeno, minúsculo furo que a gente fez? Vai sair uma intensidade luminosa. Então vai sair uma luz que tem uma determinada direção. Vai sair uma luz que, além de ter um determinado sentido, na verdade a intensidade luminosa é vetorial, ou seja, ela tem uma direção, ela tem também um determinado valor, uma determinada grandeza. Essa grandeza da intensidade luminosa a gente chama de candela. Muito bem, vamos agora fazer um segundo furo. Agora num sentido mais enviesado, diferente do primeiro furo. O que vai sair agora desse segundo furo? Uma outra intensidade. E que não tem nada a ver com a primeira, a começar pela direção. A primeira teve essa direção de cima para baixo, essa segunda intensidade vai ter uma outra direção. E realmente um outro valor. Então, pessoal, intensidade luminosa é um raio, é um feixe, é uma linha de luz que tem uma determinada direção e tem um determinado valor. Este valor é dado em candela. Se eu somar todas as intensidades luminosas de uma lâmpada, eu vou achar o quê? Eu vou achar o fluxo luminoso da lâmpada. Muito bem. Intensidade luminosa, na prática, ela vai estar associada às lâmpadas refletoras. As lâmpadas que produzem um facho, que produzem um foco. Porque nesse tipo de lâmpada, por exemplo, as lâmpadas MR,
as lâmpadas AR, as lâmpadas PAR, as lâmpadas PAR. Nesse tipo de lâmpada, eu vou ter a luz direcionada por um refletor, que pode ser de alumínio, espelhado, não interessa. Mas esta lâmpada vai produzir então uma intensidade luminosa, porque agora eu tenho luz numa determinada direção. A intensidade luminosa de uma lâmpada, da mesma forma que o fluxo luminoso, ela deve ser apresentada nos catálogos de fabricantes das lâmpadas. Então, se você estiver trabalhando com uma lâmpada que dá uma luz direcionada, que dá um foco, dá um facho definido, você deve ter no seu catálogo uma informação com relação à intensidade, o valor da intensidade, normalmente a intensidade máxima. Este valor de intensidade também é mostrado no catálogo dos fabricantes de lâmpadas. Então nós temos lumens, que é o fluxo luminoso em todas as direções. E intensidade luminosa é aquela luz, aquele feixe, aquele raio, aquela linha de luz que tem uma determinada direção e tem uma determinada grandeza. Muito bem, vamos fazer agora abstrair um pouco e fazer um exemplo prático. Imagine que eu tenho aqui no teto uma lâmpada refletora e dessa lâmpada está saindo uma intensidade luminosa. Ok? Está vendo aqui, ó, intensidade luminosa? Está vendo? Não pode estar vendo, porque luz é invisível. Nós já aprendemos lá no módulo 1, na primeira aula, que a luz é invisível. Então eu tenho essa intensidade luminosa. Agora preste bem atenção, eu vou fazer um furo aqui embaixo no chão e vou cavar, vou chegar até no Japão. Ó, o japonês lá embaixo, ó. Essa intensidade luminosa, eu vou ligar a lâmpada, essa intensidade luminosa vai passar por esse furo. Você acha que essa intensidade luminosa vai ser capaz de chegar até lá no Japão? Ou ela vai ficando fraquinha, e no meio do caminho ela para? É claro que eu estou imaginando um exemplo fictício, onde eu não tenha ar, todo vácuo, tudo aqui é vácuo, não tem nenhum tipo de perda. Esta intensidade luminosa, ela vai variar com a distância? Não, ela não varia com a distância. A intensidade luminosa está relacionada com a potência da lâmpada que gerou aquela intensidade luminosa, com o refletor que produziu a luz focada, mas a intensidade luminosa não varia com a distância. Ela é uma característica da lâmpada que gerou essa intensidade luminosa. Agora a gente pode ir para o nosso terceiro conceito de hoje, que é iluminância. Você sabe o que é iluminância? O que são os lux? Iluminância é a quantidade de luz que atinge um determinado ponto. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu ligar a minha lâmpada, que tem uma determinada intensidade luminosa, quando essa intensidade luminosa atinge um determinado ponto P, ela vai produzir ali naquele ponto P, um determinado nível de iluminância. Ela vai produzir um determinado valor de lux. Então, lux, gente, é a quantidade de luz que atinge um determinado ponto. Pode ser produzida pela luz do sol, pela luz artificial, por uma lâmpada que tenha refletor, por uma lâmpada difusa, que tenha fluxo luminoso. Não interessa. O nível de iluminância, ele é função desta intensidade luminosa ou da quantidade de luz que atinge aquele ponto. Se a gente ligar uma lanterna e aproximar essa lanterna de um ponto, o que vai acontecer com a minha quantidade de iluminância ou meu nível de iluminância na medida que eu aproximo a minha lanterna da minha parede? Ou do meu piso, ou da minha superfície? Esse nível de iluminância aumenta, não aumenta? Quanto mais próximo eu estiver com a minha fonte de luz da minha superfície, maior vai ser o índice de iluminância. Tá claro? Muito bem. E se eu aumentar a minha intensidade luminosa? Então imagine que eu tenho uma lâmpada refletora
de 7 watts, uma lâmpada de LED de 7 watts, e essa lâmpada está a 1 metro de altura da minha superfície. Nesse momento ela vai estar produzindo um índice de luminância aqui nessa superfície, ok? Se eu pegar o mesmo tipo de lâmpada, refletora, com as mesmas características, só que em vez de 7 watts, eu vou utilizar agora uma lâmpada de 12 watts. A intensidade não vai aumentar? Se a intensidade aumentou, o nível de luminância também aumentou. Esta relação entre a iluminância em lux, a intensidade luminosa em candelas e a distância é conhecida como a lei universal da iluminação. E essa regra nós também temos que saber de cor e salteado. Essa equaçãozinha diz que a iluminância o lux, é igual à intensidade luminosa dividida pelo quadrado da distância. Que distância? Da distância da fonte até a superfície. Lembrando que essa relação só vale para quando a intensidade é perpendicular ao plano. Mas tudo bem, E é igual a I sobre D2. Então, se você tem uma lâmpada refletora e está utilizando essa lâmpada para iluminar uma mesa, para iluminar uma determinada superfície, se você quiser saber quantos lux que você vai ter nessa superfície, basta olhar no catálogo qual é o índice, qual é o nível, qual que é o valor da intensidade luminosa dessa lâmpada e dividir esse valor em candelas pelo quadrado da distância da fonte até a superfície. Realizando essa conta simples, você vai saber o nível de iluminância em lux que essa lâmpada produziu nessa superfície. Não é fácil? Muito bem, e o nosso último conceito da aula de hoje é luminância, ou candelas por metro quadrado, ou nits. Muito bem, na aula anterior a gente viu que o processo de visão parte, na verdade, de uma luz refletida que atinge até os nossos olhos. Na verdade, nós não enxergamos a luz que incide numa superfície. O que a gente enxerga é a luz sendo refletida por uma superfície. Então a gente não enxerga lux, a gente não enxerga a luz que incide, a gente enxerga a luz que reflete. Essa luz que reflete e chega até os nossos olhos é a luminância, ou candelas por metro quadrado, ou nits. Então existe uma grande diferença entre iluminância, lux, e luz refletida, candelas por metro quadrado. Normalmente, as normas de iluminação de interiores especificam o nível de iluminância que eu tenho que ter no meu espaço. Ou seja, ela me fala que, por exemplo, no escritório, como esse daqui, a gente tem que ter 500 lux. Numa loja, no supermercado, no corredor, eu tenho que ter 1000 lux. Num posto de gasolina, eu tenho que ter 300 a 500 lux. Então, a norma de iluminação de interiores especifica o nível de iluminância que eu tenho que ter na minha superfície. Mas algumas normas, como por exemplo a norma de iluminação pública, iluminação de vias públicas, ela também especifica o nível de luminância que eu tenho que ter. E isso tem a ver com o conceito de que a luz que eu recebo vai depender da superfície que está refletindo a luz. Então, se eu tenho um asfalto mais claro, por exemplo, se eu tenho um piso de concreto numa via, ou um asfalto com coeficiente de reflexão maior, um asfalto mais claro, eu posso ter um nível de iluminância menor, porque como a reflexão vai ser maior, eu vou enxergar mais claro o meu espaço. Então, eu posso reduzir a quantidade de luz que eu tenho na via em função do tipo de pavimento que eu tenho nessa via. E para a gente fazer essa análise, a gente precisa de então utilizar o conceito de luminância e não de iluminância. Ok? Entendido? Você acabou de assistir a 4ª aula do curso Iluminação, Arte e Tecnologia, da lamparina aos LEDs. Em caso de dúvidas ou comentários, mande seu e-mail para mim. O meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Um abraço, obrigado e até o nosso próximo encontro.